Seja muito bem-vindo mais uma vez e pela primeira vez, se você estiver chegando agora, esse aqui é o canal Será Verdade. Se você quiser ajudar o canal, é muito importante que você deixe o seu comentário e que dê o seu like ou dislike, caso não goste do assunto. Depois que acabar esse vídeo aqui, dá um confere também nos vídeos passados, porque aqui nesse canal eu abordo muitos assuntos diferentes. Nesse vídeo eu vou contar a história que você não conhece do ator Robert Downey Jr., o ator que muitos conhecem aí como o Homem de Ferro. Eu sou o Homem de Ferro. Aproveita para se inscrever aí embaixo, esse é mais um quadro de curiosidades aqui do canal Será Verdade. Robert Downey Jr. é considerado um dos atores mais versáteis de Hollywood. Ator, produtor e também cantor, nasceu em Manhattan, em Nova York, no dia 4 de abril de 1965. Ele cresceu em uma casa de artistas. A sua mãe, Elsie Ann, também era atriz. O pai dele, o Sr. Downey, é ator, diretor, produtor e escritor. E durante uma grande parte da vida acabou tendo sérios problemas com drogas e Robert Downey Jr. passou a infância inteira convivendo com isso. Inclusive foi por conta do seu pai que Downey Jr. usou drogas pela primeira vez aos 6 anos de idade. E deu início aí a um enorme problema que no futuro iria arruinar não só a sua vida pessoal, mas também a sua carreira profissional. Pelo menos por um certo tempo. Downey Jr. disse que os dois, ele e o pai, muitas vezes usaram algumas substâncias juntos. E segundo ele, parecia que aquela era a única maneira que o seu pai sabia expressar o amor por ele. Downey Jr. começou a carreira aos 5 anos de idade, atuando em alguns filmes produzidos pelo próprio pai. O primeiro filme se chama Pound, que foi lançado em 1970, onde ele teve um papel bem pequeno. Não só teve a atuação de Downey Jr. nesse filme, mas também teve da sua mãe. Ainda quando Downey Jr. era bem pequeno, a família dele acabou se mudando. Aos 10 anos de idade, ele morou na Inglaterra, onde lá ele estudou balé. Você imaginava isso? Que Robert Downey Jr. já tinha estudado balé? Um outro ator também que talvez você não tenha nem ideia que dançava balé é o ator Jean-Claude Van Damme. E o pai dele colocou ele no balé na época porque ele estava muito agressivo. Talvez eu traga um vídeo só falando sobre ele aqui no canal. Robert Downey Jr., já na adolescência, de volta aos Estados Unidos, continuou atuando. E no início da adolescência ele estudou artes cênicas em Nova York. Aí em 1978 seus pais se separaram e ele acabou se mudando para Califórnia. Por algum motivo ele acabou indo morar com o pai. Mas em 1982, poucos anos depois, por volta aí dos seus 17 anos de idade, Downey resolveu abandonar a escola, abandonar o ensino médio e foi para Nova York, porque ele queria tentar a vida como ator, isso em tempo integral, que era um sonho dele. Inicialmente ele acabou se dedicando ao teatro e no ano seguinte, em 1983, já começou a atuar na Broadway. Em 1985, ele acabou indo para a TV, num programa de humor americano que se chama Saturday Night Live, onde ele ficou 1 ano, mas depois desse 1 ano, o programa, por ter tantas avaliações ruins, acabou mandando embora quase todo o elenco que participava, incluindo o Robert Downey Jr., que a revista, na época, a revista Rolling Stone, chegou a dizer que Downey foi o pior ator do elenco. E depois de alguns papéis não tão importantes em alguns filmes, nos anos aí 1983, 84, 85 e 86, aí veio o seu primeiro papel principal, porque até então ele só fazia algumas participações, e que foi na comédia romântica The Pickup Artist, de 1987. Nesse mesmo ano, ele atuou num filme que se chama Less Than Zero, no Brasil chamado Abaixo de Zero, e nesse filme foi que começou a vir o sucesso dele. Ele interpretava nesse filme o papel de um jovem que era viciado e ele passou a ser notado pela crítica desde então, pela sua boa atuação nesse filme. Depois disso vieram mais alguns filmes, como por exemplo em 1978 ele atuou no drama que se chama 1969, junto com o ator Kiefer Sutherland, que muitos aí conhecem por conta do personagem Jack Bauer do seriado 24 Horas. Mais alguns filmes vieram em 1980
88, 89, e aí em 1990 ele trabalhou com Mel Gibson no filme Air America, que no Brasil se chama Loucos por Perigo, e foi aí que se iniciou uma enorme amizade entre os dois. Em 1992, Downey Jr. chamou a atenção de toda Hollywood quando interpretou Charlie Chaplin. Ele teve que se dedicar muito, ele chegou até a aprender a tocar violino com a mão esquerda. Eu não poderia fazer pior. Esse papel aí rendeu a indicação ao Oscar de melhor ator naquele ano, mas ele acabou perdendo pro Al Pacino, que na época concorreu com o filme Perfume de Mulher. Nos anos seguintes, Robert Downey Jr. atuou em muitos outros filmes. Trabalhou aí ao lado de Tommy Lee Jones, entre muitos outros grandes nomes do cinema. A carreira de Robert Downey Jr. estava decolando, até que os seus problemas com drogas, que começaram quando ele era muito novo, passaram a ter mais destaque do que as suas atuações. Downey Jr. foi preso diversas vezes, e todas essas vezes relacionadas a drogas, onde ele chegou até a ser internado em clínicas de recuperação por algumas vezes também e sem sucesso. Ele dizia que ele sofria com as recaídas e que o vício dele era desde os 8 anos de idade por culpa do seu pai, que oferecia a ele naquela época. Após Downey ter conseguido sair da prisão em liberdade condicional, em uma das vezes que ele foi preso, pouco tempo depois dele ser solto, ele acabou invadindo a casa de um vizinho por influência de uma das substâncias aí que ele usava, e ele acabou dormindo em uma das camas dela. A dona da casa acordou com um ronco do ator e ligou para a polícia. Naquela época a justiça tinha dado para ele 3 anos de liberdade condicional e ele era obrigado a passar por alguns exames toxicológicos aí em algumas datas que foram definidas pela justiça. Mas até que em 1997 ele acabou não indo em um desses exames e, em consequência disso, pegou aí mais 6 meses de prisão em Los Angeles. Depois de cumprir esses 6 meses, já em 1997, Downey atuou em mais alguns filmes, como por exemplo um deles ao lado do Billy Zane, Wesley Snipes, Sean Penn. No ano de 99 ele também atuou em alguns filmes, como por exemplo o grande sucesso U.S. Marshal, Os Federais, mais uma vez aí com Tommy Lee Jones e com Wesley Snipes. No mesmo ano trabalhou no filme Os Picaretas com Eddie Murphy e com o Steve Martin, entre muitos outros filmes. Mas ainda no ano de 1999, ele foi preso mais uma vez, após perder mais um dos testes toxicológicos. Mas dessa vez o juiz resolveu condená-lo aí por 3 anos de prisão. Ele passou um ano cumprindo parte dessa pena e a justiça resolveu soltar ele antecipadamente. Ele foi solto após pagar $5.000 de fiança. Mesmo com tudo isso acontecendo, no ano 2000 ele acabou participando aí de uma série americana, uma série de TV, onde ele foi muito elogiado pela crítica e chegou até a ganhar um Globo de Ouro como melhor ator coadjuvante. Durante uma entrevista, Downey Jr. disse que, embora aparentemente nessa época ele estivesse fazendo sucesso novamente, estava sendo bem visto pela crítica por conta dessa atuação e por conta da premiação, aquela época foi uma das piores fases da vida dele, onde ele estava afundado ainda em toda aquela sua dependência química. Mas pouco tempo se passou depois da premiação e naquele mesmo ano ele foi preso mais uma vez. Enquanto ele estava num quarto de hotel, alguém acabou ligando para a polícia, uma ligação anônima, e a polícia apareceu lá, bateu na porta, apareceu para fazer uma revista e mais uma vez encontraram aí algumas drogas com ele. Passou mais um tempo na cadeia e aí em 2001 ele saiu mais uma vez em liberdade condicional. E o que aconteceu? Ele foi encontrado pouco tempo depois andando aí pelas ruas de Los Angeles descalço, meio que sem rumo, e a polícia o encontrou e ele acabou sendo preso mais uma vez porque estava aí sob influência de entorpecentes. Mas dessa vez ele foi solto poucas horas depois, mas em consequência de mais uma prisão, a sua ex-mulher,
que era a cantora Deborah Falconer, acabou o deixando e levando o seu filho embora. Nessa época ele acabou perdendo muitos trabalhos por conta do vício dele. Downey foi voltar para as telas de cinema mesmo no ano de 2003, quando Mel Gibson resolveu apostar nele, e Gibson foi um dos produtores do filme Crimes de um Detetive. Ele pagou do próprio bolso um seguro para se caso o Downey Jr. não trabalhasse, desse algum prejuízo da produção. Então Mel Gibson acabou dando um dinheiro de seguro ali para os outros produtores e diretores, todos que estavam envolvidos naquele filme, para que dessem oportunidade para Robert Downey Jr. E acabou que ele cumpriu o combinado e a crítica voltou a se apaixonar por ele por conta da atuação naquele filme. E com isso outras portas se abriram. Downey disse que num certo dia, no ano de 2003, ele parou na estrada para comer um hambúrguer, para comer alguma coisa, e nesse dia ele decidiu que todos os problemas da sua vida já tinham sido o suficiente. E ele aí pegou todos os entorpecentes que estavam com ele naquele dia e jogou no mar. A partir daí ele começou a ocupar o tempo vago que ele tinha com pilates, com kung fu, com meditação, entre outras atividades físicas, para canalizar ali a abstinência dele. E nunca mais ele largou nenhuma dessas atividades. 2 anos depois ele acabou se casando com a produtora Susan Levin, do qual ele chama de salvadora, que ela foi responsável aí por colocar a sua vida pessoal e a sua carreira de volta nos trilhos, fazer dar certo. Depois disso, muitos outros filmes vieram no ano de 2003, 2004, 2005, 2006, como por exemplo o filme Zodíaco, com Downey Jr., Mark Ruffalo, Jake Gyllenhaal, entre muitos outros filmes depois disso. Mas foi aí em 2008 que tudo mudou de uma vez por todas, e veio o primeiro Homem de Ferro. E o diretor do filme na época conversou com a Marvel e disse que ele queria Downey Jr. para interpretar o papel de Tony Stark. Mas a Marvel queria o Tom Cruise na época para interpretar o papel, porque eles tinham medo de Downey Jr., se ele iria atuar, se não iria, se ia dar algum problema, algum prejuízo para a indústria. Então o diretor acabou conversando com a Marvel, acabou insistindo e disse que Downey Jr. faria pela saga do Homem de Ferro o mesmo que Johnny Depp fez com Piratas do Caribe, ou seja, um sucesso. Downey acabou fazendo os testes de elenco para o personagem e depois de ter feito o teste, Marvel não cogitou mais ninguém. Downey Jr. era a cara do Tony Stark. E aí não deu outra, foi o sucesso que você conhece hoje. Naquele mesmo ano ele também foi indicado ao Oscar pelo filme de comédia Trovão Tropical, trabalhando ao lado do Ben Stiller. Aí em 2009 veio Sherlock Holmes, mais um sucesso. Em 2010 o Homem de Ferro 2, em 2011 mais um Sherlock Holmes, em 2012 Os Vingadores, em 2013 mais um Homem de Ferro, o Homem de Ferro 3, em 2015 mais um sucesso, Vingadores, a Era de Ultron. Nos anos de 2014, 2015 e 2016, ele foi o ator mais bem pago de Hollywood. E atualmente ele é um dos mais bem pagos da história do cinema. Em 2016 veio também Capitão América Guerra Civil, em 2017 Homem-Aranha, em 2018 Guerra Infinita e em 2019 Vingadores Ultimato, que se tornou a maior bilheteria da história do cinema. Sou o Homem de Ferro. Atualmente, Robert Downey Jr. tem 3 filhos e essa, de fato, é uma história de superação, já que muitas pessoas acabam aí perdendo essa batalha contra as drogas. Mas e aí, você sabia dessa história toda do Robert Downey Jr. ou você só conhecia como Homem de Ferro? Eu não falei todos os filmes aqui porque foram mais de 70 filmes e não daria tempo, então eu tentei resumir a história dele da melhor forma possível. Comenta aí, participa, sua participação é de extrema importância aqui pro canal. Deixa o seu like também, e se não tiver gostado, deixa o seu dislike. Não esquece de se inscrever no canal para você receber as notificações dos próximos vídeos também. Esse é o canal Sério Verdade, espero que você esteja aqui no próximo vídeo. Deixo para você um enorme abraço, até a próxima, tchau, tchau. Alguém vai comer esse último pedaço de pizza aqui? Não?